nosso momento especial de estudarmos a Palavra de Deus chegou. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ver um texto onde a Bíblia fala sobre a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, instruções do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura fala dela mesma. A Bíblia fala da Bíblia. E a primeira coisa que ela fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Muitas pessoas têm uma tendência de olhar e ler qualquer coisa na internet, numa revista, ouvir falar no rádio ou na TV e tomam isso como verdade, porque fulano falou, porque ciclano disse. Mas as pessoas, é incrível como tem uma dificuldade incrível de crer no que a Bíblia diz. E ela diz, olha, foram homens que escreveram, é verdade, mas foram inspirados pelo próprio Deus. Tanto que se escreveu muita coisa. O que foi escolhido, classificado, julgado de várias formas, de várias maneiras, por muitas pessoas e concluído como sendo o cânone sagrado, é este aqui, que é bastante vasto. Eu e você não vamos dar conta de a vida inteira ficar estudando a palavra e a gente não vai esgotar. Então, para que a gente vai ficar indo atrás de outras coisas, né? De vez em quando a mídia ressurge. Foi descoberto o Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas já se conhecia há muito tempo, né? E está lá e já foi classificado como não pertencente à Escritura, porque não passa nos critérios, que são critérios rígidos para a Escritura, diferente do que as pessoas pensam, que seja por causa de um pensamento ou de uma filosofia por trás. Não, ele precisa estar totalmente de acordo com o resto da Escritura. Então, se tem alguma contradição, não entra no cânone, porque a Bíblia toda, que nós conhecemos, esses 66 livros, eles não apresentam contradições, então eles são perfeitamente harmônicos, apesar de escritos com diferenças literárias enormes. Dá para se reconhecer os autores pelo seu estilo literário de escrever, mas o conteúdo é inspirado por Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar com cuidado na Bíblia é que ela é inspirada por Deus. Então, não leia a Bíblia como se ela fosse de homens, porque não é homens. Foi Deus que escreveu através de homens, usando homens, com certeza, tá? Então, esse primeiro ponto que precisa ficar claro, é palavra de Deus. Bom, depois começa esse versículo, ele nos dá um versículo muito rico, né? Ele nos dá a utilidade da Bíblia. Por que a Bíblia? Por que ler a Bíblia? O que ela tem a ver conosco? Então, a primeira utilidade dela diz que é para o ensino, é para nos ensinar todas as coisas que Deus queria que a gente soubesse. Então, ela revela quem Deus é, quem o homem é, o que nós precisamos saber, a nossa origem, da onde a gente vem, para onde a gente está indo, qual o nosso futuro, qual o nosso presente. De tudo a Bíblia quer nos dar noção, quer nos ensinar como viver essa vida aqui na Terra, como homem, como mulher, como criança, não é? Como adulto, como idoso. Para todas as coisas o Senhor e a Bíblia tem uma direção para nós. Então, ela é útil para o ensino. A segunda utilidade diz que ela é útil para a repreensão. Então, ela também nos repreende, porque uma das primeiras coisas que nós vamos
conhecer na Bíblia é que nós temos uma natureza caída, rebelde, pecaminosa, que precisa ser corrigida, que é o terceiro ponto, né? Correção também. Só que para que a gente seja corrigido, a gente precisa ser repreendido. Então a Escritura nos repreende. Olha, não faça isso, faça isso. Olha, não haja assim, não pense assim, né? Perdoe, olhe para o outro, ame. Então, tantas coisas que nos repreendem. Segunda coisa, então, útil para o ensino, ela nos ensina, ela nos repreende e ela nos corrige. Então, a repreensão tá mais assim, você tá indo nesse caminho, opa, não é por aqui. Aí, não é por aqui. Aí, a correção é por aqui. Então, ela nos repreende para a gente sair da onde a gente está e nos bota no prumo certo, no caminho certo, na direção certa, né? Porque tudo isso, né, são vetores físicos da nossa vida que a Bíblia tem para nos dar, né? Às vezes a gente pensa que é redundante, não. Tem um viés diferente. Então ela precisa nos corrigir o nosso rumo, porque essa natureza rebelde, ela tem uma tendência de nos fazer e um pequeno erro de direção aqui no começo pode nos levar para um alvo completamente diferente daquilo que nós precisamos. Então, ela é útil então também para a correção do nosso destino, da nossa direção, para onde nós devemos ir. Então, ela nos repreende e nos corrige, nos ensina. E a última utilidade da Bíblia, que esse versículo nos dá, diz assim, para a educação na justiça. Isso é uma coisa muito importante. Você sabia que na Reforma houve um grande investimento em educação, porque Lutero, Calvino, os reformadores, né, Calvino mais do que Lutero até investiu muito nessa questão da educação para as crianças, porque para quê? Elas deveriam conhecer a lei de Deus e a lei dos homens. Olha que coisa importante. Hoje, às vezes, eu vejo as escolas das nossas crianças e às vezes até na igreja. E as crianças, elas são infantilizadas. Calvino, ele não infantilizava as crianças. Ele, desde pequenininho, as crianças já recebiam uma educação formal de altíssima qualidade, profundidade, porque as crianças na mais tenra idade, elas são esponjas, elas aprendem muito. E hoje parece que a nossa educação fala só do lúdico, fala só da brincadeira, né? Essa nova BNCC, do jeito que ela tá, ela quer infantilizar as crianças, ela quer minimizar o aprendizado. Parece que existe mesmo um projeto para que as crianças não estejam mais com seus pais, não convivam mais com os adultos, dos quais elas podem aprender coisas muito importantes, e elas sejam levadas para a escola, porque para a escola só estão com crianças da mesma idade. E elas só estão ali nas brincadeiras. A BNCC coloca limites de palavras e de aprendizado para as crianças até uma certa idade. Quando com Calvino o que se falava era assim, as crianças de Genebra, que era onde Calvino ali começou o padrão dele, né, de como ele queria que as crianças aprendessem. As crianças, os meninos de Genebra, eles falam num nível tal, no mesmo nível ou melhor do que os universitários de Paris. Olha a comparação que se tinha para aquela época. Fala meninos por causa da questão da infância, porque menina também tinha acesso à escola, que nos outros lugares não tinha. Ali meninas também podiam aprender como os meninos. A lei e escrever para quê? Para conhecerem a lei de Deus e a lei do seu país, a lei dos homens. Por quê? Para que eles pudessem se posicionar na sociedade, pudessem ser profissionais que tivessem como base saber a lei do seu país.
E hoje ninguém sabe nada. A Constituição não é ensinada nas nossas escolas, é ensinada só nos cursos de direito. As pessoas não sabem os seus deveres e os seus direitos. Vêm coisas só parciais e muitas vezes distorcidas para as pessoas. Então olha que importante como a Bíblia já ensinava isso, né? Ela diz, olha, para a educação na justiça. Porque Deus quer que nós sejamos justos, mas para nós sermos justos, nós precisamos conhecer a lei de Deus e nós precisamos conhecer a lei dos homens, porque precisamos andar nas duas. E quando a lei dos homens é falha, nós ficamos com a lei de Deus, porque ela não falha. Então a Bíblia quer ser isso também, uma educação em direito. Se nós olharmos o Velho Testamento, nós vamos ter aulas de direito. Mas hoje em dia parece que a gente não é mais para isso, não é mais para a gente saber isso, né? Então os códigos da Bíblia, de Moisés, da lei mosaica são já bastante complexos para a sociedade. E isso não se ensina mais para as crianças. É uma tristeza, parece que realmente como tem um livro americano que fala de um projeto de emborrecimento. Escolas para todos, mas escolas que não ensinam nada. E me perdoem, aqui no Brasil saiu agora ainda a última, saiu na semana passada ou retrasada, se eu não me engano, uma estatística das escolas públicas, 55% das crianças de 8 anos, isso é, as que devem estar ali no 3º ano, elas têm dificuldades seríssimas com leitura e com matemática. Então parece que hoje nas nossas escolas está tudo reduzido a ensinar sexualidade e ideologia de gênero. Só se quer ensinar mais isso, nada mais. O resto não importa, só isso que importa. E isso tem permeado todas as matérias. Se ensina isso. Então aí a matemática, as ciências, o português, o inglês, o espanhol, ninguém ensina. Acho que as pessoas, o nosso currículo já é muito cheio. Acontece que nós temos uma das piores educações do mundo. Os rankings mundiais de educação são tristes para nós brasileiros. Nós ficamos lá atrás de vários países da África e ficamos junto com os mais pobres do mundo. E não é a nossa realidade econômica, então existe aí um paradoxo, uma distância, um vácuo, um hiato que precisa mudar a nossa educação. Só que não é essa nova BNCC, ela precisa ser reformada, o Congresso Nacional precisa estar atento, porque ela não pode ser aprovada só pelo MEC, precisa passar pelo Congresso, precisa realmente ser bastante discutida para que haja esperança para a nossa escola. Senão, com a BNCC do jeito que está, nós vamos caminhar mais uns bons anos tendo uma educação pública sofrível. Isso é muito triste porque é isso que estamos fazendo com as nossas crianças, emburrecendo as nossas crianças. E a Bíblia já nos alertava que ela não quer ser feita para isso. Ela tem essas utilidades, a educação na justiça, então a última utilidade, e tem um fim, um propósito, ou aliás, 2 propósitos. Que o homem de Deus, o homem que se diz homem de Deus, seja perfeito. Então, ela tem esse propósito, para nos moldar, para que nós nos tornemos perfeitos. Esse é o padrão de Deus. Eu vejo muita gente dizendo, mas perfeito foi só Cristo. Mas perfeito, eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser, mas eu preciso procurar ser o mais perfeito possível. E é possível a gente melhorar junto. Gente, eu sei que eu tenho que melhorar, eu preciso. Hoje eu preciso ser melhor que ontem. Eu não posso me conformar de ser a mesma coisa, de ficar do jeito que tá. Não pode, a gente precisa acordar, a gente precisa melhorar. A gente precisa exigir uma educação melhor, a gente precisa ter uma sociedade melhor, a gente precisa ser melhor e precisa começar comigo. Então,
o objetivo da Escritura, né? Nós vemos ali, poxa, ensinar, educação na justiça, mais duas coisas, corrigir e repreender. Isso faz parte. Ela precisa me repreender e me corrigir. Eu preciso ser repreendido e corrigido. Sem repreensão e correção, não há mudança, não há transformação. Ah, deixa porque é assim. Não, hoje tudo, né, é a inclusão, e é muito bonito, muito legal, mas a gente também precisa repreender e corrigir. Não dá para deixar a criança do jeito que ela quer, não pode ser assim. Precisa ser repreendida e corrigida. Eu preciso ser repreendido e corrigido. Então, para que eu seja perfeito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós precisamos ser treinados para fazer boas obras, e que essas obras no treinamento, elas vão ser cada vez melhores. Cada vez que eu faço de novo, eu vou fazer melhor, eu vou melhorar aquilo que eu faço. Então, se a minha pregação hoje é essa, amanhã ela precisa ser melhor, ela precisa ser mais bem estudada, ela precisa ser mais bem elaborada. Então, eu não posso nivelar por baixo. Às vezes a inclusão, ela traz implícito isso, eu vou nivelando por baixo. Não, se eu incluo é porque eu quero que aquele que está um pouco mais abaixo, que ele suba, e não que o que está mais acima desça. Todos precisam subir. O objetivo da inclusão é esse, mas a prática, muitas vezes o que a gente vê é que o que está em cima tem que baixar para se nivelar com aquele que está mais baixo, porque é assim que nós vamos andar. E nós não podemos nos conformar com isso. A Escritura nos ensina que não é assim. A Escritura nos move para frente, para melhorar, para cima, para um padrão mais alto, o padrão de Deus, o padrão da excelência. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer te deixar como você está, Ele quer te puxar para cima. Muitas vezes as pessoas dizem, o que Deus quer é puxar o teu tapete e te derrubar. Não é. Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele é sagaz, ele te dá uma corda para depois poder te puxar e você cair mais feio. Mas Deus não. Deus está sempre segurando a tua mão, querendo que você não caia, que você evolua, que você vá para frente, que você seja perfeito. Essa é a vontade de Deus. Vamos orar para que isso seja possível nas nossas vidas? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos perdoa, Senhor, quando nós queremos nivelar por baixo, ficar assim, porque nem todo mundo sabe, então eu já sei muito, então não preciso saber mais. Não, Senhor, nos ajuda a nivelar por cima, no teu nível, no nível da perfeição, daquilo que tu tens para nós, daquilo que tu conquistaste já para nós, que tu abriste o caminho, Senhor. Por favor, nos anima a irmos em frente, a crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, a crescermos em justiça, em paz, Senhor, para que realmente possamos construir uma sociedade melhor. Isso só é possível com cidadãos melhores. E cidadãos melhores, sem o padrão do Senhor, da perfeição, do homem de Deus que é perfeitamente habilitado para toda boa obra, nós não vamos conseguir. Então, Senhor, por favor, nos ajuda, contamos contigo, com teu Espírito Santo, com a tua palavra, com a Escritura que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos educa na justiça. Deus, em nome de Jesus, oramos e clamamos para que nós estejamos aí incluídos no teu guarda-chuva, Senhor, sendo instruídos pela tua palavra e sendo, Senhor, levados em direção à perfeição. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não se conforme com este século, com este mundo, mas avance em nome de Jesus.